Mortos-vivos, um emo loiro, pandas, dragões, piratas, o mundo além da vida, espaçonaves e homens gigantes. Hoje aqui na terceira e última parte do resumo da história de World of Warcraft. Comigo, sua apresentadora virtual, Ana Gold. Oi gente, eu tô vindo aqui rapidamente só pra avisar uma coisinha. O vídeo era pra ter mais de 1 hora, mas pela velocidade que eu tô editando, eu ia terminar esse vídeo só em 2050. Então pra eu poder finalizar esse projeto e entregar ele pra vocês de uma forma melhor e mais rápida, eu vou cortar o vídeo original em várias partes. Eu espero que em no máximo 3, e assim eu consigo finalizar o trabalho e vocês também têm mais vídeos pra assistir. Então é basicamente isso, né? Rapidinho aqui, só pra avisar. E agora taca ali pau, vamos embora pro vídeo. E se você não viu os últimos 2 vídeos com os resumos anteriores, eu vou deixar os 2 links aqui no card e nos comentários fixados. Temos ainda algumas coisinhas pra complementar antes de entrarmos no WoW Vanilla, a primeira versão do World of Warcraft quando foi lançado, o famoso WoW clássico. Voltando um pouco no tempo, falando um pouco da Horda dos Orcs, existia um xamã que foi o principal responsável pela vinda dos Orcs para Azeroth, chamado Ner'zhul. Esse cara estava de contatinho com os Sargeras e depois da derrota da Horda em tomar Azeroth completamente pra eles, Ner'zhul foi transformado por Sargeras em uma coroa. Sim, um espírito foi colocado em uma coroa e junto com uma espada ele foi colocado em Northumbria, onde ele poderia aguardar para agir. Mesmo com a partida da Horda para o outro continente, Reinos do Leste estava longe de estar seguro, porque os habitantes do continente estavam prestes a ter que lidar com a maior peste que todos já tinham visto. Voltando para Northumbria, mesmo preso em uma coroa, Ner'zhul, agora sob o nome de Lich King, começou a juntar forças para abrir um grande portal, e junto com um mago chamado Kel'Thuzad, enviou comida contendo a praga para os Reinos do Leste, com a intenção de criar um grande exército. Exército de doentes? Vocês me perguntam. Não, exército de mortos-vivos mesmo. Era o The Walking Dead dos MMORPG. E fique feliz com os gráficos da Sylvana hoje em dia, porque meu querido, naquela época era ex-humano mastigado para baixo. O rei de Lordaeron enviou seu filho Arthas Menethil e a maga Jaina Proudmoore para investigar o que estava acontecendo. E eles descobriram sobre a praga e o plano maligno de infectar todo o continente. E eles mataram Kel'Thuzad no processo como tentativa de parar a praga, o que infelizmente não aconteceu. Mas fica com esse cara na cabeça, porque Kel'Thuzad vai voltar e muitas vezes por aí, não sei o que acontece, a galera gosta de trazer ele de volta. Enfim, seguindo os rastros da comida infectada, Arthas e Jaina descobriram que uma cidade inteira já tinha recebido a carga e distribuído para a população. Arthas, então, como todo bom moço de World of Warcraft, decidiu que o melhor a se fazer era matar todo mundo na cidade, indiscriminando se a pessoa estava ou não infectada. Olha que coisa linda, não é mesmo? Eu sinto que já vi isso em algum lugar, mas se pá, não sei, viu? Jaina diz então para Arthas que não vai apoiar o plano do amigo e mete o pé, porque ela também não ficaria para ver um massacre acontecer. Ora, não é mesmo? Se não é hipocrisia. Quando o amiguinho tá fazendo merda lá, ela é toda ai, não vejo nada. Mas quando é na cidade dela, ela spoiler, pra depois spoiler. No final do expurgo da cidade, Arthas se encontra com o Diabão, conhecido como Mal'Ganis, que diz pra ele se encontrar em Northumbria. E ao invés do rapaz chamar uma galera pra ir junto, afinal era o diabo que tava ali, chamar os outros reinos, sei lá. Não, Arthas seguiu sua vingança até Northumbria sozinho e acabou encontrando a espada Frostmourne, que era aquela que veio junto de Ner'zhul quando ele foi transformado numa coroa. Arthas então teve sua alma fragmentada e se corrompeu para o lado de Lich King, vulgo Coroa do Mal. E por que diabos ele relou nessa espada pra começo de conversa? Porque ele era emo, né, gente? Pelo amor de Deus, ele seguia a luz só por livre e espontânea pressão. No momento que ele viu uma espada cheia de caveira nervosa, toda das trevosas, logicamente que ele meteu a mão. Então, agora sob o manto de Death Knight, Arthas seguiu até Lordaeron, sua cidade natal, e matou seu pai, numa cinemática que todo fã de Warcraft é obrigado a assistir, ou pelo menos já assistiu uma vez na vida. Um detalhe que eu gosto de pontuar aqui é que eu já vi gente preguiçosa. Eu, por exemplo, sou bem preguiçosa. Não é à toa que tá demorando 2, 3 semanas, acho que mais de um mês pra eu postar esse vídeo aqui. Mas se você entrar hoje no World of Warcraft, criar um dead e chegar em Cidade Baixa, antiga Lordaeron, ali na entrada você ainda vai ver o sangue do rei Menethil, o pai de Arthas. Os caras não limparam até hoje. Pra você ver a situação, faz mais de 20 anos que essa merda aconteceu e ninguém pra pegar uma buchinha e limpar aquilo ali. Mas enfim, você se lembra do Kel'Thuzad? Então, Arthas encontrou o corpo dele, que já deveria estar no suco do chorume, e levou até a nascente do sol. No caminho, ele passou a lâmina na Sylvana, se transformou ela em Banshee. Aí nessa parte, ele já tá com um bom exército de mortos-vivos, importante frisar.
finalizar aqui, tanto que ele derrotou os High Elves e conseguiu jogar Kel'Thuzad na nascente e reviver o maldito, num lookinho que olha brabíssimo. Com Kel'Thuzad eles começaram a expurgar todo o continente. E importante também, foi mais ou menos nessa época aqui que os elfos ficaram meio putos com a aliança, porque eles pediram ajuda para combater o exército de mortos-vivos e ninguém se vestiu para ajudar. Com os poderes de Kel'Thuzad, eles summonaram Arquimonde para Azeroth e juntos eles conseguiram destruir Dalaran. Com Arquimonde summonado, eles seguiram para Kalimdor, onde os elfos noturnos protegiam a árvore do mundo. E Arquimonde seguiu para lá com a intenção de abrir um novo portal para a Legião. O espírito de Medivh, vendo tudo isso, mais uma vez entrou em contato com Thrall e agora com Jaina para que eles partissem para a árvore do mundo e impedissem os planos de Arquimonde, ou Azeroth seria destruída. Importante também, a árvore do mundo dava imortalidade para os elfos, então basicamente nessa época tava todo mundo meio nervoso ali. Com a ajuda de Medivh, um novo chip aí foi criado, porque ele informou que Jaina e Thrall deveriam trabalhar juntos. E quando eu comecei a jogar Warcraft, eu realmente achei que eles fossem um casal. Iludido apenas, pobre de mim. Infelizmente aí nunca rolou, né? Um grupo de orcs, liderados por Grommash, foram influenciados a tomar mais sangue de demônio, do Manoroth, e acabaram sendo controlados para lutar do lado da Legião. Mas Jaina conseguiu salvar Grom, que junto com Thrall mataram Manoroth e libertaram os orcs do seu controle. Infelizmente aí o Grom foi de Vasco, F pro rapaz. E falando em beber sangue de demônio, lembra da primeira invasão da Legion, que acabou destruindo o continente? Então, um elfo chamado Illidan tinha resolvido beber sangue de demônio também, para ficar mais forte e conseguir caçar outros demônios. Tyrande e Malfúrio, líder dos elfos, não acharam que isso seria uma boa ideia e prenderam Illidan com medo dele ser controlado pela Legião. Aliás, em questão de casais, esse aqui é um triângulo amoroso que, meu Deus do céu, Malfúrio e Illidan eram irmãos. Illidan era um pouco mais especial porque ele nasceu com olhos dourados, e isso para um elfo significa que o elfo iria fazer grandes feitos em sua vida. Crescendo os moçoilos, eles conheceram Tyrande, uma sacerdotisa de Elune, a deusa dos elfos. Os dois irmãos se apaixonaram por Tyrande escolheu Malfurion, Illidan ficou bolado e virou emo, abriu mão dos olhos dourados, sim, ele se cegou e bebeu o sangue do demônio, foi preso e voltamos para a história. Com toda a bagunça vindo direto para Kalimdor, os elfos, a Horda e a Aliança se uniram para derrotar a Legião, e para ajudar eles, os elfos libertaram Illidan da prisão, já que ele era um caçador de demônios e tinha mais experiência no caso. No meio da batalha, Illidan encontrou o crânio de Gul'dan, não me pergunte de onde saiu essa porra, e com a energia do crânio ele conseguiu mais poder e derrotou o líder da invasão da Legião. Tyrande e Malfurion decidiram então banir o cara que tinha ajudado eles, porque, bom, é assim o modus operandi da galera da Aliança, se você parece minimamente feio já era, banido, sai daqui, uma coisa horrorosa. Arquimonde se cansou dessa bagunça e derrotando todas as frontes dos aliados, ele chegou até a árvore do mundo, queimou ela, se auto-explodiu, sim, a galera é bem dramática aqui, e assim tirou a imortalidade dos elfos. Sobre o portal, não foi pra frente não. Batalha terminada, a Horda desceu pelo continente e fundou sua capital chamada Orgrimmar, em homenagem a Orgrim Doomhammer, antigo chefe guerreiro. Em Reinos do Leste, o príncipe dos High Elves, Cael'thas, decidiu destruir a Nascente do Sol, já que ela tinha sido corrompida pela magia de Kel'Thuzad, quando ele foi revivido. Foi aqui que, em nome dos que caíram, parte dos High Elves se tornaram os Blood Elves, ou os Elfos Sangrentos, enquanto os remanescentes dos High Elves continuaram fiéis à Aliança. Illidan, ainda fulo da vida e magoado com a rejeição de seu povo, decidiu fazer um acordo com Kil'jaeden, em troca de derrotar o Lich King. Illidan, junto das Nagas, nossa, quase esqueci das Nagas, gente, peraí. Mentira, esqueci mesmo, gente, tenho nem vergonha na cara. Lembra quando eu comentei no último vídeo que a líder dos elfos tinha feito um trato com Nosotho e virado um peixe? Então, esses peixes eram chamados de Nagas, e eles ficam causando em Azeroth. Volta e meia tem quest pra matar essas porra, enfim. Voltando, Illidan, as Nagas e Cael'thas se uniram pra lutar contra o Lich King, que, lembrando, nessa época era a coroa lá, que fez Arthas perder parte do controle de seus mortos-vivos. Sylvanas estava ali no meio e vazou fora com a galera, enquanto Arthas retornava para Northumbria para ajudar Lich King nas defesas contra Illidan e sua turma. Voltando para Reinos do Leste e a queda das forças do Lich King, os humanos, com o objetivo de recuperar Lordaeron, que estava sendo controlada pelas tropas do Lich King, se uniram com Sylvanas e seus mortos-vivos, o que foi um grande sucesso. Com a confiança dos mortos-vivos sendo restaurada, os humanos ficaram de boas, achando que tinham recuperado a cidade deles. Até que Sylvanas respondeu "teu cu" e tomou a cidade para si, transformando a antiga Lordaeron em Cidade Baixa, ou Undercity, no original. Agora a capital dos mortos-vivos, ou melhor dizendo, os renegados, ou como no original, os Forsaken, que eu acho um nome bem da hora. Uma coisa curiosa sobre essa raça, entre muitas aspas, era que o ritual original para trazer os mortos de volta à vida era colocar dentro do corpo do morto uma alma de um orc, já morto também. E era assim que o Lich King controlava os corpos, através da lealdade que os orcs tinham com Ner'zhul. Com a perda do controle, os corpos revividos agora tinham suas memórias de quando eram humanos de volta. Em Northumbria, Arthas e Illidan lutaram um contra o outro. E meu amigo, que deve ter tido de macho alfa naquela época, rasgando a
calcinha de testosterona que emanava dessa luta só de pensar nela. Aliás, Arthas ganhou nisso aqui, diga-se de passagem. Com a vitória contra Illidan, Arthas botou o capacete e virou, enfim, o novo Lich King, controlado pela coroa. Illidan, as Nagas e Caeltas, derrotados, entraram num portal e foram pra casa do Caixa-Prego, mais conhecido como Terra-Além, o antigo mundo dos orcs, agora totalmente destruído. A maioria das batalhas agora acabam ficando em pausa. Alguns venceram, mas os derrotados conseguiram fugir. Enfim, os renegados decidiram entrar para a Horda, porque para a Aliança era meio difícil, né, já que a Sylvana tinha acabado de trair os humanos. Então as duas facções ali ficaram divididas em Horda, com orcs, taurens, trolls e renegados, enquanto a Aliança era formada pelos humanos, anões, gnomos, elfos noturnos e alguns poucos high elfos. E a gente finge que existe porque nem raça jogável eles tinham, era realmente só uns 2 ou 3 high elfos que a gente ouve falar na Aliança, mas a gente acredita que eles estão lá, gente. E é aqui, minha gente, que o World of Warcraft, lançado em 2004, finalmente começa. Muito antes de adentrar na história do MMORPG, é importante comentar sobre as raças jogáveis dentro do WoW. Hoje em dia, no WoW Retail, que é sempre a última expansão lançada, não se tem mais a exploração das raças e da sua história. Não, é sempre focado na lore atual, o que pra mim acaba perdendo muito da essência do que o WoW já foi. E é uma das críticas feitas de como o jogo está hoje em dia. Antigamente, no jogo, quando você criava seu personagem, você tinha em cada uma das raças um resumo da história daquele povo, que você escolheu pra não ficar tão perdido. Era aquela ceninha no início do jogo com a câmera voando pelo mapa, que quase ninguém prestava atenção ou então só pulava mesmo. Por conta da dificuldade que o jogo tinha antes, era muito mais fácil se apegar à raça e classe que você escolheu. Você passava muito mais tempo com ela e aprendendo como usar ela e sobre a história também. Até mesmo a mecânica dentro do MMORPG forçava você a ter empatia pela escolha que você fez, começando pela facção que você escolheu. Se você criasse um personagem na Horda, você só poderia criar outro personagem se fosse na Horda também. E como o jogo era muito mais demorado, dificilmente um jogador casual iria poder ou querer mudar a raça ou facção. Alguns podem achar que isso era um defeito ou que era irritante, mas em questão de narrativa, até que fazia bastante sentido. E pra época, isso era muito legal. E realmente, isso tornava a experiência do jogo muito mais única, o que nenhum outro MMORPG fez além do WoW. Os outros jogos eram sempre todos sob uma única bandeira, mas no WoW, o inimigo eram outros jogadores, que incentivava você a conhecer muito mais da facção que você escolheu. Eu não posso falar sobre todas as quests de raças do jogo, por não ter jogado todas elas, mas uma que me chamou a atenção foi a dos renegados. Se você vai para a Cidade Baixa, você encontra uma cidade totalmente infectada pela praga. Se você seguir pela cidade, você começa a ouvir gritos e choros em algumas áreas. E quando você vai para o segundo andar da cidade, você encontra humanos como prisioneiros, sendo transformados em aberrações que vão ser usados pelos renegados. Então você pensa, meu Deus, a cena final da quest dos renegados vai ser um ritual com um tinhoso, uma sessão sadomaso, que aliás os renegados realmente têm essa opção de rosto chamada Maso, com essa máscara aí, mas não, a quest final é muito diferente. Em WoW, existe uma música que é uma das mais conhecidas na franquia, chamada Lamento dos Altaneiros. Nela, uma pessoa canta sobre a queda dos High Elfos, quando as tropas do Lich King invadiram eles, e que através das crianças de sangue, eles adentram o seu reino. É uma melodia muito bonita, mas triste ao mesmo tempo, um verdadeiro lamento do passado. E quem canta essa música é a Sylvanas, líder dos renegados. Quando você finaliza a quest e termina de fazer um item, Sylvanas se lembra do seu passado, de sua queda, fazendo ela cantar para todos da cidade. É uma quebra de expectativa total. Sylvanas, que foi transformada em Banshee, que traiu os humanos, líder dos renegados, que praticam atos inimagináveis, ainda assim consegue fazer uma música tão sensível e cheia de significado.
essas pequenas coisas que tornavam a experiência com cada raça única, além da experiência que você tinha jogando com seus amigos e guilda, conhecendo novas pessoas e presenciando situações no mundo. Cada jogador tem sua própria história, e essas histórias eu não consigo contar, só você pode vivenciar elas. Então aqui vai uma dica caso você queira jogar o WoW pela primeira vez, ou está querendo rejogar. Não importa qual expansão você entrar, aproveite ela, aproveite o máximo do que você gosta de fazer dentro do jogo. Não há maneira melhor de conhecer sua própria história do que jogar ela. Ah, e tem uma coisa também, se você é patriota e gosta de jogar com personagem que representa o Brasil, você pode jogar com os Trolls. Isso aí, os Trolls são a parcela de representatividade brasileira aí. Sente o gingado da capoeira do menino, ao sambinha no pé da garota. Bom demais da conta, sou. Os Trolls têm também um dos personagens mais amados aí do WoW, nosso querido Voldin, praticamente braço direito do Troll, bicho grilo de tudo, e já dizia Bob Marley, quem não gosta de um maconheiro, não é mesmo? Clássico, tava rolando o famoso pau torando em Azeroth, e cada raça no jogo tava tentando resolver o seu problema. Um elfo noturno chamado Majordomo Fandral tentou criar uma nova árvore do mundo, com a intenção de recuperar a imortalidade dos elfos, e ele criou o que conhecemos hoje como Teldrassil, a árvore onde os elfos adotaram como seu lar. Sim, eles moram em cima de uma árvore gigante. A minha cabeça explodiu quando eu descobri isso pela primeira vez. Mas para a árvore se tornar outra fonte de imortalidade para os elfos, a revoada dracônica precisava abençoar a árvore, como eles tinham feito com a árvore do mundo. Mas dessa vez, eles negaram o pedido de Fandral, dizendo que a nova árvore era muito corrompida para ter a bênção deles. Uma grande sacanagem dos dragões aí. Enquanto isso, nos reinos do leste, estava vindo ele. Isso mesmo, Varian Rin, antigo príncipe do Vento Bravo e agora rei da capital dos humanos. Ele estava atravessando o mar para ter um encontro diplomático com Thrall quando ele foi raptado no caminho. Seu filho, Anduin Rin, foi colocado no trono ainda quando criança e foi aconselhado por Bolvar Fordragon e uma outra vagabunda que depois a gente descobre que ela era uma dragonesa disfarçada e foi ela que raptou o Varian. Pós ideia mirabolante. Então, por conta desse mal entendido, logicamente que a aliança começou a suspeitar que quem tinha raptado o Varian tinha sido a Horda, e a Horda, tentando negar, só deixava os caras mais bravos. Por conta da Terceira Guerra, importante explicar, o que chamamos de Primeira e Segunda Guerra aconteceram na invasão dos Orcs e Azeroth, lá na época do Portal. Já a Terceira Guerra foi a luta contra Arthas, Arquimonde e a galera dos Mortos-Vivos. Então, por conta dessa guerra e a preocupação por uma nova vindo aí, tanto a Horda quanto a Aliança começaram a recrutar novos campeões para lutar por eles. E é nessa baguncinha que o nosso personagem é inserido. E aí, do nada, numa treta dos anões, que basicamente a filha do Magni Barba Bronze, Moira, que eram respectivamente rei e princesa dos anões, tinha sido raptada pelo Dagran Taurisan, líder dos anões Ferro Negro. E durante o rapto, a gente até tenta salvar ela, só que aí descobrimos que ela tinha se apaixonado pelo cara que raptou ela, teve um filho com ele, e agora, depois que ele morreu, ela se proclamou líder dos Ferro Negro. E nessa, os Ferro Negro tinham um problema com uns outros anões que tinham decidido mexer com fogo, literalmente, e trouxeram de volta Ragnaros, um dos elementais lá da época que os titãs estavam arrumando Azeroth ainda. E pra tentar resolver essa treta, Moira manda um migué pra Azeroth inteira falando: ai, esse cara de fogo vai destruir Azeroth, vem me ajudar que tem um loot bom aqui, ó. E nós, como gananciosos que somos, descemos o cacete nos anões, descemos a porrada no Ragnaros também, e depois descemos a porrada num Zork aleatório que não era nem afiliado com a Horda atual. Nisso, quando todo mundo achou que Azeroth estava em paz de novo, lá no quinto dos infernos, Katum decidiu dar as caras, falando: oi, meninas, e controlando um monte de inseto e começando a tomar conta da porcaria toda. Aí você acha que a gente faz o quê? Foi bater um papo com Katum? Tentar uma diplomacia? Tomar um chazinho? Lógico que não. A gente foi lá, construímos um cetro pra abrir os portões da prisão de Katum e descemos a porrada nele. Aí a gente fica pensando, né? Os titãs não conseguem matar os deuses antigos, mas a gente, uns merdinhos de nada, foi lá, desceu o cacete e acabou o problema. Vai entender. Numa pausa pra respirar, que o Talas estava lá em Terra Além, causando, e nisso, uns Draenês remanescentes conseguiram escapar com uma espaçonave e começaram a vir em direção a Azeroth, já que a antiga Draenor tinha virado uma desgraça de planeta. Voltando para Azeroth, Kel'Thuzad, ressurgindo das cinzas, construiu uma necrópole chamada Naxxaramas, por motivos de porque ele quis. Aí, logicamente, que fomos lá, descemos o cacete nele também, e nessa ele morreu mesmo, finalmente. Os
demônios que tinham ficado em Terra-Além decidiram assim, como quem não quer nada, reabrir o portal para Azeroth. Só que a gente já estava esperando do outro lado, falando: não vai entrar não, não vai descer ninguém. Teotalas, líder dos Elfos Sangrentos, descobriu que a energia demoníaca, chamada de Fel, era uma ótima substituta para o Poço da Eternidade, e que eles poderiam usar isso como magia, tornando os olhos dos elfos de azuis para verdes. E como Teotalas estava se aliando cada vez mais com os demônios da Legião, alguns elfos desertaram e se tornaram a facção que conhecemos hoje. Quando a Aliança estava explorando o novo território em Terra-Além, eles descobriram que alguns heróis da Primeira e Segunda Guerra ainda estavam vivos. Quando o portal tinha sido fechado, 4 heróis da Aliança tinham atravessado o portal para ajudar a fechar ele do outro lado. Você pode não saber quem eles são, mas com certeza você já viu eles na entrada de Vento Bravo. Eu mesma, quando joguei pela primeira vez, achei que eram só a representação das classes do jogo ou das raças. E esses 4 heróis eram um anão que eu nunca ouvi falar, esquecido no churrasco, Aleri Corriventos, irmã das Sylvanas, Turalion e Radgar, antigo aprendiz de Medivh. Aliás, ele ajudou a derrotar o Medivh quando ele estava possuído pelo avatar de Sargeras. E uma curiosidade é que no processo ele acabou ficando velho por causa da descarga de magia que ele recebeu quando o Medivh morreu. Enquanto isso, na Horda, Thrall conheceu Garrosh, filho de seu antigo companheiro Grommash Grito Infernal, trazendo ele para a Horda. E a gente tinha entrado lá no portal para matar uns demônios da Legião, até o Illidan meter uma de que a gente não tá preparado. Aí nós ficamos muito sentidos, fomos lá e fizemos o que sabemos fazer de melhor, descemos o cacete nele. E Maiev, uma comandante das tropas dos Elfos Noturnos, aprisionou Illidan em um cristal. Nisso a gente viu o Cael'thas brincando com magia vil e descemos o cacete nele também. Mas nessa, o Cael'thas foi de arrasta pra cima. Nisso, alguns magos afiliados a Cael'thas decidiram ir para Azeroth tentar usar a nascente do sol para abrir o portal e trazer Kil'jaeden para Azeroth. A gente foi lá e impediu que isso acontecesse também, fazendo o quê? Descendo o cacete neles. E aí, por um milagre que vemos acontecer uma vez aqui e outra numas 2 expansões depois, os Draenei ajudaram os Elfos Sangrentos a recuperar a nascente do sol, tirando a corrupção dela. Uma coisa de louco. Horda e Aliança juntos é raridade, mas acontece sempre. Nisso, um dragão chamado Malygos, o aspecto da magia, viu que as raças estavam fazendo mau uso da magia, e estavam mesmo. A galera não aprende que fazer um poço cheio de magia não dá bom. Aí ele começou a sugar magia de todo o planeta e começou a comer ela. Os magos de Dalaran ficaram bravos com Malygos e simplesmente teleportaram a cidade inteira de Dalaran até onde Malygos estava. E junto com os outros aspectos dracônicos, lutaram contra o tiozinho. Nisso, Varian foi resgatado e colocado de volta na liderança de Vento Bravo. Voltou cheio de ódio e trauma por conta da Horda. Ele tinha sido feito prisioneiro dos Defias e perdido suas memórias no processo. Quando escapou dos seus captores, ele foi capturado pela Horda e feito de escravo por todo esse tempo, e colocado para lutar em uma arena, onde ele ganhou o título de Logosh, o Lobo Fantasma.